Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Nos últimos dois encontros, nós fizemos uma introdução sobre Jesus. Estávamos falando sobre Jesus. Falamos sobre Jesus por quê? Porque estávamos introduzindo o Novo Testamento. A gente viu todos os blocos, todas as prateleiras do Antigo Testamento, como está lá no Padre Marcos. Vimos todos. Aí a gente falou um pouco sobre Jesus. É muito importante essa parte de Jesus para a gente entender como funciona e como nós vemos e qual é o fundo para ler todo o Antigo Testamento que a gente viu e agora também o Novo Testamento, que fala especificamente. Hoje, por exemplo, a gente vai ver muito sobre a pessoa de Jesus, mas não em específico hoje sobre a pessoa. Nós vamos falar mais sobre, entrando no primeiro dos evangelhos, sobre o Evangelho de São Marcos. Primeiro, vamos começar por Marcos, daí depois vamos falar de Mateus, de Lucas e depois de João. Essa vai ser a ordem que a gente vai ver. Um encontro para Marcos hoje, dois para Mateus, dois para Lucas e eu acho que é dois para João. Depois continuamos os outros textos. Mas só para a gente lembrar, começando esse bloco, eu acho que eu não coloquei aqui nos slides, por isso eu falo já. A gente divide os evangelhos em dois, no geral. Os sinóticos, que são parecidos em estrutura, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses que nós escutamos nas missas de domingo, ano A, B e C, é na mesma ordem. A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas, que a gente está ouvindo esse ano. Nos domingos a gente vai ouvindo, nos domingos de tempo comum principalmente, nós vamos ouvindo sobre eles. Então são os sinóticos e um totalmente diferente que é o de São João. A gente vai ver, mas o primeiro evangelho escrito é o de São Marcos. Primeiro é o escrito. Depois Mateus e Lucas, vamos ver mais a fundo sobre isso, mas eles pegam o evangelho de Marcos. Então o evangelho de Marcos é a base para todos os outros. Não base, mas ele dá a estrutura, ele é o primeiro. Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, pegam o evangelho de Marcos, pegam uma outra fonte, que a gente não sabe bem o que é, mas a gente chama de fonte Quelli. É uma outra fonte. Pegam essa fonte e aí a partir disso escrevem o texto. Esse evangelho, às vezes ele é considerado, até deixado, a gente pensa que ele tem menos valor de São Marcos, porque ele é menorzinho, é o menor dos evangelhos, mais reduzido. Mas é interessante que nos últimos 200 anos é o evangelho que mais está sendo estudado. De todos, o que mais está sendo estudado é o de São Marcos. Sempre pareceu que era menorzinho, deixado de lado, mas o que mais está sendo interessante, o Evangelho de Marcos é o primeiro texto considerado como
está vendo o gênero literário agora de evangelho. A gente viu sabedoria, sapiênciais verbos, vimos os outros tipos de gênero textual. O primeiro de evangelho é o de Marcos. O primeiro que chega até nós. A gente vai ver hoje a estrutura como a gente estudando os livros, todos a gente via a estrutura do livro, como que se organiza, porque como a gente vai estudar, a gente sempre é bom a gente ter essa estrutura de fundo para a gente dividir o livro, não dividir que ele vai ser vários livros, mas para a gente ter uma clareza na hora que a gente vai ler e estudar. A gente vai ver alguns temas e vamos ver também a mensagem do Evangelho de São Marcos, e essa mensagem que nos oferece algumas sutilezas que aparecem também e são presentes ali e a gente às vezes não percebe no dia a dia quando está lendo. Então vamos lá. Falei um pouquinho. A palavra evangelho, evangelium, a gente já sabe, só para lembrar, então isso aqui brevemente, só para a gente lembrar. Evangelho no grego significa boa nova, boa notícia, ou anúncio público da salvação. Antes de dar nome aos 4 livros, Evangelho, a palavra Evangelho, ela era usada para atividade e conteúdo da pregação pública de Jesus. E depois a comunidade que se referia a ele. Então, o ato de evangelho era o que Jesus fazia. A palavra, antes de se tornar o nome do livro, era dada para o que Jesus fazia. A gente encontra no meio do texto o evangelho. Então, a palavra já existia no significado. E aí, no Marcos 1:1, está ali, eu coloquei ali, fala o Evangelho de Jesus Cristo. Por que começa o Evangelho de Jesus Cristo? Porque está dizendo as ações que Jesus fez, o anúncio público, a pregação pública de Jesus. Ali em São Marcos começa falando isso porque ele vai anunciar o que foi escrito, o que foi feito para Jesus, por Jesus. Então vamos ver quem escreveu o Evangelho de Marcos. Os manuscritos, a gente lembra, o que são os manuscritos? Manuscritos são esses textos que chegaram para nós. A gente não encontrou a Bíblia inteira, a gente lembra disso, teve todo aquele processo de formação dos livros, o Padre Marcos inclusive nos falou. Mas só para nos lembrar, os manuscritos são que chegam, manuscritos, escritos à mão, daquela época, ou próximo da época, claro, que nos diziam. Os manuscritos mais antigos desse Evangelho são constantemente intitulados segundo Marcos, Katamarkon, em grego, está ali. É importante essa informação que ela já nos dá uma pista muito importante, já vamos ver sobre isso. A tradição da Igreja Católica, desde os tempos mais remotos, afirma que Marcos, o nome dele era João Marcos. A gente vai colocar o Evangelho de João 2 vezes. Então só fica o nome de Marcos. A tradição da igreja diz que Marcos era um apóstolo de Simão Pedro. Então ele era discípulo, ele ouvia o que Simão Pedro falava e escreveu este Evangelho. Então é essa voz da Igreja Apostólica, que
que a gente não escuta de São Marcos entre os discípulos. Então, quem que escreveu? A igreja sempre acreditou que ele escutava a pregação de Pedro, de São Pedro, e aí colocou. Interessante isso, saber isso, por quê? Porque, embora ele seja, o São Marcos seja o autor desse texto, ele escreveu o texto, ele não viu, ele não testemunhou com os olhos o ministério público de Jesus. Então, São Marcos não viu Jesus. Ele não andou com Jesus, não presenciou diretamente os milagres ou ensinamentos em tempo real com algum dos apóstolos. Mas a autoridade do texto de São Paulo vem de ser um canal entre a propagação da tradição apostólica. A sua fonte primária de informações sobre a vida de Jesus foi Pedro, e Pedro viveu com Jesus, recebeu as chaves. Então, a gente pode pensar São Marcos como um secretário ou intérprete de Pedro. Ele registrava os ensinamentos, os relatos que ouviu diretamente do próprio apóstolo. Então, como que ele escrevia o que São Pedro falava? É claro essa associação no Novo Testamento de Marcos com Pedro. Também no testemunho dos primeiros cristãos da igreja antiga, que Marcos estava junto com Pedro. Então, quem que escreveu? São Marcos, que era discípulo de São Pedro. Discípulo de São Pedro. Ele escutou e escreveu o São Pedro discípulo. Agora que sabemos quem escreveu, quem ele é, esse tal de Marcos, vamos entender por que ele escreveu. Qual era o propósito de Marcos ao escrever o Evangelho? Primeiramente, é fundamental desmistificar uma ideia que é muito comum. O Evangelho de Marcos não é uma biografia detalhada de Jesus, não é nenhuma crônica neutra de sua atividade. Então, ele não se propôs a escrever o que Jesus fez detalhadamente. Nesse ano fez isso, nesse ano fez isso. Não foi a preocupação disso. Ele não quis ser neutro no que dizia. A gente não pode esperar no Evangelho de Marcos uma lista exaustiva de tudo o que Jesus fez, até porque é o menor do Evangelho. Não podemos esperar nesse Evangelho como um relato de hoje em dia, moderno. Hoje em dia é comum a gente registrar passo a passo tudo o que acontece. Os evangelistas, no geral, não se limitaram a repetir mecanicamente, ou seja, escrever exatamente o que Jesus falou. Ou eles também não se preocuparam, todos os evangelistas, não se preocuparam em relatar com total exatidão o que Jesus tinha feito ou o que Jesus tinha falado. Nunca foi a preocupação dos evangelistas fazer isso. Eles são escritores cristãos comprometidos, não são cronistas neutros. Cronista neutro é aquele que vai escrever tudo o que aconteceu e não colocar nenhuma opinião ali. Então, os evangelistas não são isso. De fato, os evangelhos, incluindo de Marcos, oferece pouco ou nenhuma informação sobre o ambiente sociológico de Jesus, sua família, sua aparência física, ou até mesmo detalhes da vida antes de sua atividade pública. A gente sabe, não tem detalhes, nunca foi preocupação. As informações que nós temos sobre sua atividade pública são muitas vezes genéricas ou lacunares e não permitem uma reconstrução precisa de sua cronologia ou topografia. Não tem como fazer preciso.
Ainda no Evangelho de Lucas, a gente vê, existem algumas coisas que conseguimos ligar com a história, mas não é todas. Em Marcos também, algumas coisas que acontecem com outras atividades da história, mas nunca foi objetivo. Então, se não há um relato histórico detalhado, com critério, qual é o propósito dos evangelhos? Por que existem? Por que eles estão ali? O principal propósito do Evangelho de Marcos, já deve ver que todos têm um propósito principal. O principal propósito do Evangelho de Marcos é anunciar Jesus como Cristo e Senhor, ou seja, ser um documento de fé. O que Marcos queria, em síntese, em resumo de tudo que a gente vai ver hoje, tudo que a gente pode estudar sobre o Evangelho de Marcos, o que ele quis? Um documento de fé. Anunciar que Jesus é o Cristo e é o Senhor. O termo Evangelho em si, antes de designar um livro, a gente já viu, significa boa notícia, proclamação pública. A gente pode fazer proclamação pública da salvação na pessoa de Jesus. A salvação na pessoa, nele, em Jesus Cristo. A gente viu, é interessante, é bem importante. Marcos 1:1, a gente já viu. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está ali. É isso que ele quer ser. O anúncio das ações públicas de Jesus, o Filho de Deus. Então o livro busca ser essa proclamação dessa boa notícia da salvação de Deus realizada em Jesus. Ele busca, acima de tudo, suscitar e sustentar a fé em Jesus, o Cristo vivente. Então aqui é importante, ele pega e sublinha e dá ênfase o que significa, no significado das palavras de Jesus e dos gestos de Jesus. Então ele não quer dizer exatamente o que aconteceu, mas ele quer pegar o significado das palavras e dos gestos de Cristo, do Filho de Deus, e colocar ali. Quer colocar por quê? Porque ele quer sustentar a fé. Como eu falei, o Evangelho de Marcos quer ser um documento de fé. Todos eles querem ser documentos de fé, mas vamos falar, hoje estamos falando de Marcos. Mas uma fé, esse documento de fé em Jesus é uma fé que está vinculada à ação, à vida de Jesus. Eles não são relatórios, mas documentos de ação viva. Em outras palavras, gente? São Marcos quer que, quando a gente lê o texto, quis, quando a gente fez ainda, quer porque o texto é vivo, que quando a gente lê esse documento, esse texto, a gente não apenas nos informasse, só tivesse notícias sobre Jesus, mas que a gente fosse movido a crer em Jesus e entender o sentido da vida e da ação de Jesus. Esse era o objetivo, que a gente entendesse não o que Jesus fez, mas o sentido do que ele fez, o sentido da sua vida. Quando a gente lê Marcos, todos nós já lemos algo de Marcos, ou ouvimos na missa. Ano passado, a gente ouviu Marcos todos os domingos, praticamente. A gente percebe uma coisa muito importante, muito interessante também. Cada evangelho a gente percebe uma coisa interessante, todos têm, mas em estudos bíblicos a gente percebe uma coisa interessante. E é uma coisa muito simples de notar. É a energia e a urgência do relato. Marcos pinta um quadro vivo e dinâmico de Jesus.
é interessante perceber que ele foca grande parte da atenção do livro, do Evangelho, nos feitos grandiosos de Cristo. Ele nos apresenta um Jesus que está sempre em movimento, sempre fazendo algo significativo. Ele retrata Jesus como um ativo curador e exorcista, continuamente em ação. Jesus está sempre ensinando nas sinagogas, proclamando o alegre anúncio do reino e curando as pessoas de todas as doenças e enfermidades. Tem uma palavra que acentua essa situação do Evangelho, que a gente percebe no grego é eutis, mas se vocês pegarem depois para ler, vocês vão ver que sempre usa, várias vezes o evangelista usa, que é imediatamente. Coloquei aqui nos slides, inclusive, mais de 40 vezes em apenas 16 capítulos. Mais de 40 vezes ele usa imediatamente, para mostrar que Jesus estava muito em ativo. Essa repetição constante nos dá uma sensação, quando a gente lê, quando a gente imagina a cena, uma sensação de um ritmo acelerado, uma urgência que a gente quase consegue sentir. É uma urgência palpável, quase não consegue segurar a urgência de Jesus no Evangelho, a urgência de Jesus em mostrar o mistério. O ministério de Jesus é um ministério de urgência. É como se Marcos quisesse nos dizer: prestem atenção, as coisas estão acontecendo rápido. A ação de Deus está acontecendo no mundo agora. É meio que essa sensação quando a gente vai lendo Marcos e vai percebendo Jesus é dinâmico em ação e a gente percebe que ele está agora. Além disso, o Evangelho de Marcos nos interpela, nos leva com uma série de perguntas retóricas e afirmações que pontuam a história. Exemplos dessas perguntas eu coloquei aqui. Marcos 1:27. O que é isso? Um ensinamento novo? Marcos 4:41. Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Daí coloquei também exemplo, Marcos 8:29. E vocês, quem dizem que eu sou? Não são apenas para os personagens da história. Essas perguntas não se dirigem só para quem estava lá na história, mas elas se dirigem também a nós, aos leitores atentos. Essas perguntas se dirigem a nós. Quando a gente está lendo imerso no texto, nessa dinâmica de Jesus também no Evangelho, que ele ser um ser ativo, muito ativo, essas perguntas também que entram para o nosso coração. Interessante. Então, é esse o objetivo, que a pergunta também entre para nós, leitores. Elas nos convidam a olhar para Jesus com os olhos da fé, a aceitar Jesus, imitar Jesus no seu amor. É isso que essas perguntas também nos ajudam. A gente crescer em fé. Então, como a gente sempre fala, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Aquela divisão, acho que ficou meio pequeno, mas sempre de divisão fica meio pequeno porque é bastante coisa. Então, essa é como São Marcos organiza o livro. A gente já falou, mas só para lembrar, ele não organiza em ordem cronológica, ou seja, não é por data que São Marcos organiza o livro. São Marcos se contenta, a gente já viu isso, de preservar os acontecimentos da vida de Jesus da maneira como São Marcos conheceu. Então, ele conhece Jesus de uma maneira e mantém essa maneira no livro. Então, não querem
colocar essa ordem cronológica, é importante. Tanto São Marcos, mas nenhum dos evangelistas querem ordem cronológica. O que interessa para São Marcos é mais a trajetória dramática de Jesus e o sentido teológico, todos eles, o sentido teológico. A gente fala às vezes que São João é o evangelho teológico, todos são teológicos, todos os evangelistas quiseram fazer uma questão teológica. Ainda assim, para conveniência e para ajudar a gente na progressão teológica, no nosso compreendimento, para a gente estudar, claro. O Evangelho de Marcos pode ser dividido dessa maneira que eu estou falando aqui. Duas grandes partes e duas pequenas seções. A gente pode pensar, é interessante, essa divisão aqui como um roteiro para a gente para se revelar para nós a identidade de Jesus. Esse roteiro que a gente tem aqui, que São Marcos organiza, é como que um roteiro para ele. Lembra, gente? São Pedro prega na cidade de Roma. E São Marcos anota a pregação de Pedro em Roma. Então ele queria mostrar para o povo quem era a pessoa de Jesus, a identidade de Jesus. Por isso que São Marcos, como ele conheceu Jesus, ele faz o livro dele como ele conheceu. Para ele é mais importante esse encontro da pessoa, porque nós conhecemos Jesus do que simplesmente os fatos históricos. Então, pense nesse roteiro que está dividido aqui, o prólogo, a primeira parte, a segunda parte do epílogo, como um roteiro para conhecer a identidade de Jesus. Então, o prólogo, que é a primeira parte ali, no primeiro capítulo, Marcos do 1 ao 15. Essa é a sessão introdutória. Ela prepara a gente para o cenário, prepara o cenário que ali toda a situação do livro para o ministério público de Jesus. Ela nos apresenta João Batista, o batismo de Jesus, a tentação no deserto e o início de seu anúncio do Evangelho, o início do anúncio da Boa Nova. É o começo da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente já falou, Marcos 1. Depois, a primeira grande parte, de Marcos 1,16 até 8,30. Até a metade, quase. Bem pela metade do livro. Essa sessão, essa divisão, a primeira grande, abrange a maior parte da narrativa galileia de Jesus. Foca nos milagres, ensinamentos e a reação das multidões dos adversários. Essa parte, gente, do Evangelho culmina, se vocês pegarem lá em Marcos 8, 29, ela culmina na confissão de Pedro: Tu és o Messias. É onde divide o Evangelho, como que fosse divisão. Essa confissão de Pedro é um ponto de virada. Se a gente quiser, a gente percebe. Lembra ali o texto que percebe. É um ponto de virada que sobressai no meio da confusão generalizada. Existiu uma confusão ali no capítulo 8 sobre quem Jesus era realmente. E aí no 8:29 muda a visão e São Pedro faz a confissão de fé. Isso muda o foco do livro. A segunda grande parte, do 8, Marcos 8:31 até 15:47. Segundo grande bloco. A partir desse começo, depois da confissão de Pedro, o foco se volta para o caminho de Jesus em direção a Jerusalém. Então, podem perceber, antes fala de Jesus na
Galileia. Depois que Pedro fala, tu és o Messias, aí começa Jesus a andar para onde? Para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém aqui para quê? Para sua paixão, sua morte, ressurreição. Essa parte atinge o clímax, como a gente falou na outra parte. O clímax da outra parte, o auge é a profissão de São Pedro. Aqui o clímax é a afirmação, a declaração do centurião romano. De fato, esse homem era mesmo o Filho de Deus. No 25, no 15:39. Ali a gente atinge, porque o livro, gente, se vocês percebem, até tem essas duas partes que a gente viu, essas duas divisões. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo no sentido de o texto vai nos levando até isso, e a gente sabe que a gente precisa de algo. E é essa frase, na primeira parte, tu és o Messias, na segunda é, de fato, esse homem é o Filho de Deus. O livro vai nos levando a isso. Essa afirmação do centurião é ainda mais impactante, pois ela contrasta fortemente com as zombarias, as provocações que eram dirigidas a Jesus no momento da crucificação. A gente vê ali, ela faz um contraste lá com Marcos, vamos um pouquinho antes, 15:29 a 32 e também no versículo 36. A afirmação do centurião contrasta. E depois, a última, o epílogo, é a sessão final. Ela coroa a história de Marcos com o relato da ressurreição e ascensão. E qual que é o clímax? Vocês viram, a primeira é o comecinho, o Evangelho, na Marcos 1, daí a segunda, tu é o Messias, 8:29, a terceira é tu é o Filho de Deus, 15:39, e o epílogo é a boa notícia de Jesus que já, então assim, coroa toda a história com o relato da ressurreição e ascensão. E aí, o epílogo, ela traz de volta o que já tinha antecipado. O clímax do epílogo é um de volta. Ele traz de volta, ou seja, a boa nova é essa. Então, como que São Marcos termina o livro com a primeira frase? Ele termina, conclui o livro, mas a frase da última parte do livro já estava no começo. Então ele antecipa o clímax, a boa notícia de Jesus, o Evangelho. Então essa estrutura aqui que a gente tem hoje aqui, embora não é puramente cronológico, como já falamos, ela é claro, gente, claro, uma progressão teológica, na forma que São Marcos quer que identifique o quê? A identidade de Jesus. Lembra, a gente viu agora há pouco que São Marcos queria que a gente percebesse quem é o Cristo. Então aqui fica claro, nessa divisão a gente percebe que como que São Marcos quer que a gente vá crescendo na leitura a ponto de chegar em quem é Jesus. Vamos olhar um pouquinho de perto essas molduras do Evangelho de Marcos. Molduras é aquilo que vai em volta, né? Já coloca em volta do quadro. Os quadros aqui tem moldura, todos devem saber. Vamos olhar por que essa moldura que ele faz. O prólogo, como já
essa lei, do 1 do 1 ao 15, estabelece a cena para Jesus, o lugar, o ambiente. Ele narra as preparações que antecedem ao seu ministério público. Ele começa com a declaração que ele já sabe. Esse versículo é o título para todo o Evangelho, que é o versículo 1. É bem importante, a gente está ressaltando bem porque é muito importante, é interessante. A boa notícia é que Cristo veio para resgatar todas as nações do pecado, do egoísmo e do demônio. E também para revelar a vida íntima de Deus ao mundo, inaugurando o reino. A gente vê isso da vida íntima de Deus inaugurando o reino, depois se vocês quiserem ver em Marcos 1,15, quando termina o prólogo é isso, revelando essa questão. O título Filho de Deus é predominantemente usado por Marcos para Jesus e é justificado por suas obras, os milagres e os ensinamentos. Por que Jesus é Filho de Deus? Porque existem os milagres, existem os ensinamentos. E anunciando publicamente pelo próprio Deus Pai seu batismo. Se vocês pegarem Marcos 1,11 lá, fala o Filho de Deus. E também na transfiguração em Marcos 9,7, também o título é anunciado publicamente por Deus. Depois o epílogo, que a gente acabou de falar, o que coroa, o que encerra a história de Marcos com o relato da ressurreição da ascensão, que volta o clímax, ele descreve a aparição de Jesus aos 11 apóstolos, já que Judas se excluiu do grupo, a aparição já é prisão. A grande comissão para espalhar a fé cristã através da evangelização, pregação e administração dos sacramentos, o batismo, amém. Também destaca o poder do Evangelho visto através dos milagres que os apóstolos realizavam. Aqui os milagres dos apóstolos. Quais milagres? A gente lembra, expulsar o demônio, falar novas línguas, suportar picada de cobra, curar as enfermidades. Que faziam isso e isso servia para quê? Para o motivo da credibilidade para os fiéis. Então, aqueles que não acreditavam viam os milagres realizados pelos discípulos de Jesus, e então voltava para isso que tinha. Sobre a autoria, é importante, quem escreveu o epílogo, é importante notar que, embora a sua autoria seja discutida em alguns manuscritos antigos, e alguns dos mais importantes dos códigos não incluem o epílogo 16, Marcos 16, 9 e 20, é considerado pela Igreja Católica, como parte inspirada do Evangelho. Então tem gente que não coloca essa parte do epílogo, Marcos 16, 9 e 20. O Concílio de Trento definiu que faz parte do Evangelho. A gente lembra do Concílio de Trento, 1500. Esse desfecho longo, que é Marcos 16, do 9 ao 20, foi provavelmente adicionado por um autor anônimo no final do século I ou início do século II, para preencher a lacuna que o Evangelho de Marcos apresentava em relação aos outros evangelhos, que continham aparições do ressuscitado. Então, as preocupações e interrogações das primeiras comunidades cristãs são visíveis através desse acréscimo.
Não foi adicionado no primeiro e segundo século as aparições de Jesus após. Isso que nós estamos falando no epílogo foi depois, ali, depois da ceia, mas logo após, em seguida. Por isso que é canônico e é em palavra inspirada, porque não existia, não se falava da ressurreição. Como eu falei, a estrutura do Evangelho de Marcos não é apenas um mapa de sessões, era uma trajetória dramática, já falamos isso, que foi cuidadosamente construída para nos guiar ao cerne da identidade de Jesus e da sua missão. Cada evento, cada ensinamento, cada milagre constitui uma tensão narrativa crescente. Vai crescendo essa tensão, e a gente percebe que precisa de algo. E depois, o clímax revelador é a confissão de fé. A gente viu isso. A gente viu que o Evangelho se divide em duas grandes partes. No primeiro momento que Marcos foi ali, a proclamação de fé, tu és o Messias. Essa declaração foi crucial, pois veio todas as dúvidas e confusões quem Jesus realmente era. Lembra que eles falavam se era Elias, o profeta ou João Batista? Pedro, em nome dos discípulos, o reconhece como ungido. Esse momento marca uma virada narrativa. Eu já falei isso, gente. Eu já falei aquilo ali. E, nossa, é minúsculo slide. Eu coloquei a foto, daí o negócio mudou, e daí ele deixou pequeno, no pano a foto. Alguns evangelhos, você vai ver, organizam os temas, organiza o material, organiza o texto em volta de lugares, na Galileia, no mar, em Jerusalém. O Evangelho de Marcos não é só por lugares, mas em torno de temas também, temas unificadores, de um tema que unifica uma situação. Um exemplo desta organização que eu trago aqui para a gente ver é a seção dos pães. Não sei se está ali, 6:32 até o 8:26. Dentro do livro não é uma seção de um lugar, mas é uma seção de um tema. Que tema? O tema do pão aparece constantemente, tanto em narrativas de milagre quanto em discussões. É interessante perceber que nesse parte aqui, São Marcos, o que vai o fio de tudo, dos milagres, das discussões, vai ser pão. É um tema que não fica, não é só esse que tem, mas esse é um. Essa parte do Evangelho, ali, destaca a salvação, a abertura da salvação para os pagãos. Eles são admitidos no banquete eucarístico, os pagãos. Isso simboliza o dom messiânico de Deus presente em Jesus. Jesus é Messias, porque é presente de Deus. Dom messiânico. Por exemplo, a segunda multiplicação dos pães em Marcos acontece em território pagão, dentro desse texto aqui. Se vocês pegarem lá no Evangelho de Marcos 7:31, 7:31 é a segunda multiplicação de pães e é em território pagão. Ele fala também de pessoas vindo de longe, falando dos pagãos, né? Pessoas vindo de longe. Isso em 8:3, São Marcos 8:3. Essas pessoas de longe, ele estava fazendo uma alusão
Esse tema do pão foi muito usado como para fins catequéticos. A gente também consegue usar. Levando a criação de duas narrações típicas do mesmo fato para diferentes comunidades. Os judeus cristãos, aqueles que eram judeus se converteram cristãos, e os helenístico-cristãos, que eram gregos e viraram cristãos. Tinham mudado de tradição, agora eram cristãos, mas vinham de uma descendência. É interessante a existência do número de pães, número de pessoas, número de cestos. Como a gente lembra, 5 pães para 5.000 pessoas e 12 cestos, 7 pães para 4.000 pessoas. Essa insistência nos números tem um significado simbólico, que são relacionados, por exemplo, aos 12 apóstolos e aos 7 diáconos da igreja helenística. São referências dos números que são os 12 cestos, os apóstolos, os 7 cestos, os 7 diáconos da igreja helenística. Então, a fixação do número não é à toa, mas ela tem um significado ali. Para além dos grandes blocos temáticos, Marcos também utiliza pequenos, mas eficazes recursos literários para guiar o leitor e enfatizar a mensagem do livro. Ele faz isso através dos sumários e transições. Marcos utiliza breves resumos ou sumários da atividade de Jesus para estruturar a narrativa e enfatizar certos aspectos. Eles são como instantâneos que ele oferece ao leitor, condensando a ação de Jesus. Coloquei aqui alguns exemplos desses sumários, esses pequenos resumos que Marcos coloca na progressão do texto. Por exemplo, ali, Marcos 1, 14 e 15. Jesus proclama o Evangelho do Reino. Marcos 1, 21 e 22. Jesus ensina na sinagoga com autoridade. Perceba que são como que resumos do que está acontecendo. Marcos 1,39. Jesus prega nas sinagogas da Galileia e expulsa demônios. Percebam que é tipo um sumário, uma introdução. O que vai acontecer para frente? Jesus vai fazer isso. O que aconteceu? Jesus fez isso. Marcos 3, 7 e 12. Jesus se retira para o mar com os discípulos e uma grande multidão o segue, vindo de vários lugares, e muitos são curados. Percebam que tem um resumo da história, um resumo do que está acontecendo. Então, Marcos, para ajudar o leitor, para fazer essa progressão, e também para ajudar nessas transições da história, ele coloca isso. E tem duas funções isso, esses sumários. Eu chamo de sumários aqui, que a gente está vendo. Serve como transições entre os episódios, e atuam, de novo, o mesmo termo do epílogo, do prólogo, moldura. Esses sumários atuam como molduras, circulam. Molduras das narrativas. Aquela narrativa específica começa ou termina ali. Revela a intencionalidade do evangelista. Ele fez isso por isso. Meio que ele dá, eu escrevi isso por causa disso. Mostra, gente, é interessante, esses textos, esses versículos que a gente tem aqui, mostram a coerência de Marcos. Como escritor, ele é um escritor bom, gente, não fez um texto pequeno porque não sabia escrever, ele era um bom escritor e tinha um objetivo bem claro, que nós possamos conhecer a identidade de Jesus. E
Então, como ele pretende apresentar a pessoa e a mensagem de Jesus, essa maneira que sustente a nossa vida e a vida das comunidades. Como ele pretendia isso, ele fez isso de maneira coesa e bem clara, e ainda reafirmava. Ele destacava consistentemente. A gente viu que ele fala bastante dos grandes milagres. Então ele destaca sempre os milagres e os ensinamentos de Jesus à multidão. O ensinamento é único, mas nas ocasiões de ensinamento de Jesus à multidão. A gente pode pensar nesses resumos como pinceladas rápidas que reforçam a imagem de Jesus como um mestre ativo e um salvador poderoso, sempre rodeado por uma multidão que busca cura e esperança. Esses resumos enfatizam que para Marcos o Evangelho se realiza através dos gestos de Jesus e das suas palavras. Como que acontece o Evangelho? Através dos gestos e das palavras de Jesus. É assim que acontece. Vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Um dos aspectos mais marcantes, sempre no Evangelho de Marcos, a gente está falando, já vai falar de todos os Evangelhos, porque a gente falou um pouco sobre a autoridade de Jesus nos outros encontros, mas aqui em específico, a autoridade no Evangelho de Marcos. Um dos aspectos mais marcantes do ministério de Jesus é a forma que ele ensina e como ele age com autoridade sem precedentes. A gente falou um pouco sobre isso. Marcos fala para a gente que Jesus ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu não coloquei aqui, mas é Marcos 1:22. A citação. É uma observação bem cruel. Os escribas eram os conhecedores da lei. Eles eram os intérpretes, aqueles que viam as prescrições religiosas. Eles eram guias reconhecidos do povo. A autoridade dos escribas vinha da fidelidade à lei escrita e de ser apoio aos grandes mestres do passado. Isso só para a gente saber, para a gente lembrar, os escribas, eles tinham a sua autoridade e citavam sempre aos rabinos e outras tradições. Eles conheciam a lei que estava escrita e a interpretação da lei dos rabinos antigos, a tradição rabínica. Jesus, ao contrário, não evoca uma tradição, não invoca apoios externos para a sua palavra. Ele não precisava citar algo. A autoridade de Jesus não se baseia nos mestres do passado, mas em sua identidade como enviado definitivo de Deus. Ele fala em seu nome próprio, em seu próprio nome, dizendo: eu, porém, vos digo. Vocês podem depois ler essa frase, Marcos 5:21. Eu, porém, vos digo. Ele não fala, porque o rabino tal falou isso. É ele, a autoridade vem dele, porque ele é enviado definitivo do Pai. Tem autoridade porque é do Pai. A gente via ali nos encontros sobre Jesus, ele é a mesma substância que o Pai. E essa autoridade de Jesus não se manifesta tanto em suas palavras, também em suas obras. Se manifesta em suas palavras, nas suas obras. Para citar o texto, Marcos 1:27, ele traz uma doutrina nova. Então suas palavras trazem uma nova autoridade. 1:27. A multidão percebe uma diferença imediata e fica admirada.
No mesmo versículo a gente percebe isso. A capacidade de Jesus de perdoar pecados na terra, um poder que os escribas consideravam blasfemo, é um exemplo claro de sua autoridade divina. Tem essa parte, Marcos 2, 7 e 10. Essa identidade e autoridade de Jesus desafiam tanto os personagens da história quanto os leitores. Nós, Marcos, como a gente viu das perguntas retóricas, então para nós hoje aqui, Jesus pergunta: quem é esse homem? Lá em Marcos 4:31, para convidar todos nós a olhar para Jesus com os olhos da fé, para a gente aceitar Jesus com esperança, imitar Jesus com amor. Essa autoridade de Jesus é transformadora. Ela nos mostra, nos leva a cada um a existência, nos leva, nos caminha a existência eterna. Um dos aspectos mais fascinantes e mais debatidos do Evangelho de Marcos é o que se convencionou, que todo mundo resolveu chamar como o segredo messiânico. Essa expressão se refere à insistência de Jesus e Marcos. Jesus insiste no Evangelho de Marcos a manter a sua identidade, seus feitos, que Jesus era, o que ele fazia, em sigilo. Marcos enfatiza um segredo em torno da identidade de Jesus e de seus atos, de diversas formas que estava isso, esse segredo. Jesus frequentemente ordena o silêncio a demônios que reconhecem Jesus como Santo de Deus e Filho de Deus. A gente vê isso em Marcos 1:25, 1:34, 3:12. Jesus ordenando o silêncio. Os demônios, os espíritos impuros sabem quem ele é, mas são silenciados. Jesus silencia. Jesus também impõe silêncio às pessoas curadas. Marcos 1:44, 5:43, 7:36. Por exemplo, o leproso curado é severamente advertido a não contar nada a ninguém. Mas a gente sabe, ele desobedece e proclama o feito de Jesus. E também, crucialmente, Jesus ordena aos próprios discípulos que guardem segredo sobre a identidade messiânica. Marcos 8:30. Ou também sobre os eventos da transfiguração, ele manda silêncio, lá em Marcos 9:9. Esse segredo de Marcos, esse segredo messiânico, não é um capricho literário, ele quis como artifício literário. Ele reflete uma profunda preocupação teológica do evangelista. Marcos quer evitar que a revelação de Jesus seja mal compreendida como um messianismo triunfalista ou meramente político. No contexto judaico da época, as expectativas messiânicas eram frequentemente ligadas a um rei libertador que viria com poder militar ou político. A gente lembra um rei que viria para libertar Israel. Para Marcos, a verdadeira identidade de Jesus como Messias só pode ser plenamente compreendida à luz de seu caminho da cruz e da ressurreição. O Messias de Deus não é aquele que evita o sofrimento, mas aquele que o abraça em fidelidade ao plano divino. A dialética do segredo, que deve revelar-se publicamente
alcançando a sua forma madura no símbolo do Filho do Homem. O segredo é maduro no símbolo, esse símbolo Filho do Homem. Gente, é muito importante esse título de Filho do Homem, como que encapsula, torna presente, denso, toda a compreensão de Marcos sobre Jesus. O homem que, na fidelidade à sua missão até a morte violenta, revelou-se o Senhor definitivo da história humana. O homem que na fidelidade à missão, que levou até uma morte violenta, revela-se, ele se torna o Senhor definitivo da história humana. É isso que é o Filho do Homem para Marcos. O segredo messiânico é um convite a essa fé que transcende as expectativas humanas, transcende aquilo que nós esperamos. Para Marcos, o conhecimento de Jesus é um dom de Deus, alcançado pela fé e que não pode ser aprisionado em esquemas humanos limitados. É um chamado à comunidade cristã para seguir Jesus no caminho da cruz e compreender que a glória vem através da entrega e do serviço. Então esse foi, vamos encerrar, já temos o tempo, tinha mais coisa para falar, é um evangelho, a gente vai falar, por causa do tempo, vamos falar só um dia sobre São Marcos, mas teria muito mais para falar sobre ele. Os outros evangelhos são maiores, então temos mais tempo, mas acho que deu para a gente pegar a essência do que o evangelho de Marcos nos diz. Vamos fazer a oração e encerrar. Na próxima semana não terá escola da fé. Até voltamos na outra. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nos concede uma noite de cura no fim da vida, na morte santa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.